E o país continua vivendo uma situação extremamente preocupante. A morte de 2 mulheres em menos de uma semana, em situações semelhantes de extrema violência, expõe uma grave estatística brasileira, Carol. Isso é verdade mesmo, Cabrini. É muito triste a gente ter que noticiar casos assim, mas infelizmente 4 mulheres são mortas todos os dias vítimas de feminicídio no país. E a polícia do Rio de Janeiro investiga a história de uma personal trainer de 30 anos que tinha acabado de pedir ajuda para a família. Uma profissional dedicada, que se orgulhava das suas conquistas. Menina muito meiga, muito boa, trabalhadeira, estudiosa. Foi a maior conquista da vida dela, porque ela lutou muito para conseguir concluir a faculdade. Uma jovem que se desdobrava em busca de uma vida melhor. Sempre correu atrás muito dos seus objetivos. Ela tinha a lojinha dela de eletrônicos, ela trabalhava de motorista de aplicativo. Um crime bárbaro que eles fizeram. Bárbaro demais. Não se faz um ser humano. Histórias de 2 mulheres que tiveram as vidas interrompidas pela violência de homens em quem confiaram. Pra mim ele é um monstro. Não tem definição. Tem coisa pior. Uma mulher em situação de violência, ela vai perdendo o brilho da vida, o brilho de existir. Então ela vai se apagando. E aí quando isso acontece, geralmente, ele vai embora, ele troca. E quando ela resiste, né, também é muito complicado, porque aí vem os embates. Todos os dias, 4 mulheres são mortas no país. No Rio de Janeiro, os casos de feminicídio cresceram 8% no último ano. Ilinês Valesca da Silva, de 30 anos, tentava colocar um fim nesse ciclo de violência no último domingo. O combinado era de ir pra casa da minha irmã mais velha. E minha irmã mais velha me ligou. Falou, Frank, o que tá acontecendo com a Ilinês? Eu falei, não sei. Tá acontecendo alguma coisa. Nas imagens das câmeras de segurança do prédio, o flagrante. Às 8h59 da manhã, quando tentava deixar o local, a mulher é empurrada, arremessada, pega pelo pescoço. Ela tenta fugir, mas é impedida por Valdenir da Silva Almeida, marido dela. E ele só pegava no pescoço. Pô, minha filha era magrinha. Minha filha pesava 48 quilos. 1 metro e não tinha nem 1,50 m. Ele joga ela na parede e pega por aqui. Ilinês e Valdenir se conheceram em julho do ano passado. Cerca de 3 meses depois, em novembro, casaram. Na época, ela morava sozinha, em outro endereço. Deixou tudo e veio para o apartamento dele para uma nova vida a 2. Mas pouco tempo depois do casamento, a violência teria começado, física e psicológica. E quando ela tentava terminar o relacionamento, era lembrada que sairia daqui sem nada. A disputa pela permanência do imóvel se tornou, então, mais um motivo para as brigas. Em mensagens enviadas às irmãs e aos amigos, Ilinês relatava as agressões. Me machucou, mas não foi hoje. Foi naquele dia que você me ligou. Também não me machucou tanto, não, mas ele me bateu. Ela procurou a polícia, mas retirou a denúncia. O motivo? Medo de prejudicar a carreira do homem que a agredia. Valdenir é instrutor de academia e fisiculturista. Eu não cheguei a fazer corpo de delito, chegou na hora de ir pra trás. Eu não fiz, eu só fui pro hospital. Ilinês morreu poucas horas depois da briga no corredor. O marido alegou que havia saído de casa e, ao retornar, encontrou a mulher morta. Ele diz que não há uma briga, que a briga foi só no interior do apartamento, quando a gente viu que houve a extensão no corredor do apartamento. Ele encontra o corpo e, antes de qualquer coisa, ele tira uma foto. E eu pergunto por que ele tirou essa foto do corpo ainda estendido. Ele diz, não, só para me defender. E ele tira aquela foto, só depois ele vai na cozinha, pega uma faca, corta o fio, mudando a cena do crime, que isso dificultou um pouco o trabalho dos peritos. Nessas novas imagens exclusivas, é possível ver o comportamento do homem depois de encontrar o corpo da esposa. Ele caminha calmamente pelo corredor e pede ajuda ao porteiro. Ele sai do apartamento calmo e sempre falando no celular. Isso causou muita estranheza da polícia.
A perícia encontrou marcas de dedos no pescoço da vítima. O laudo pericial que vai tirar essas dúvidas, né? Como foi o fato, o que aconteceu exatamente dentro daquele apartamento. Mas uma coisa é certa, violência doméstica ela sofria, violência psicológica ela sofria. E ele, quanto a esses crimes que já estão provados, ele será indiciado. A questão é que pessoas com esse caráter dele, pessoas com essa índole dele, são pessoas psicopatas. Pessoas que agem mexendo no seu psicológico, fazendo você acreditar que você é o culpado e a pessoa é a vítima, inverte os papéis. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Durante muito tempo, a nossa sociedade ela reproduziu essa frase e essa lógica. Mas hoje, a gente tem um movimento contrário a isso. Nós, enquanto sociedade, estamos falando, olha só, isso aí tá errado, não pode ser assim, né? Esse é o segundo caso de feminicídio sendo investigado pela polícia em menos de uma semana na mesma região do Rio de Janeiro. Aqui, nessa casa, na cidade vizinha, Nova Iguaçu, chegou ao fim, com o pior desfecho possível, o desaparecimento de uma jovem de 25 anos. O corpo dela foi encontrado enterrado num canteiro do imóvel. Larissa dos Santos Silva desapareceu no dia 21 de janeiro. Nas últimas imagens com vida, ela entra num carro de aplicativo. O dono do imóvel, Alan Santos Guzmão Júnior, de 26 anos, passou a ser o principal suspeito. Conseguimos identificar o motorista que fez esse transporte, né, da Larissa até a residência do autor. E esse motorista prestou depoimento, inclusive mostrou os dados da corrida, onde dava para ver que o solicitante era o Alan. Eles se conheceram como toda menina se conhece. Você fica com um rapaz 2, 3 vezes, você fica com uma menina 2, 3 vezes e é um relacionamento hoje normal, entendeu? Mas isso tem muito tempo, isso tem 5, 6 meses atrás. No último domingo, Alan e a esposa, Leandra Victória de Souza Fortunato, de 22 anos, foram presos na região serrana do Rio. Eles passaram um curto período separados, mas reataram no final do ano passado. Os pais do investigado denunciaram a localização do casal à polícia. O delegado afirma que ainda trabalha para entender a motivação do crime. A dinâmica de como se deu o homicídio ainda é uma coisa ainda muito nebulosa para a gente. Até porque se deu no interior da residência, só quem estava presente ali foram os autores e a própria vítima. A posterior extração de dados do telefone da Larissa, a gente consiga mais elementos que indiquem como se deu isso. Eles levaram um pedaço da nossa família. Eles acabaram com a nossa família. E a gente não vai sossegar enquanto não vê eles lá. A justiça dá o que eles merecem. Não sei se vai ser 20, 30, quantos anos for. Mas que eles peguem a pena máxima. O que eles fizeram com a minha menina não se faz com ninguém.